Simcast no ar, seja bem-vindo. Hoje a gente tem um assunto muito interessante, a gente vai falar sobre prazer feminino. Hoje a gente está aqui com ela, Kenny Carvalho, que é fisioterapeuta pélvica. Mavá. Isso. A fisioterapia, é isso que eu estou pensando? Exatamente, é isso. Ela vai explicar direitinho pra gente. Tem essa história também, viu? Vamos falar de prazer, né? E você, o seu trabalho fala de disfunção. Isso, então muito prazer. Eu me chamo Kenny, sou fisioterapeuta pélvica e uma das partes, né, da fisioterapia pélvica é lidar com a disfunção sexual feminina. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas nem tem, hein? Não tem? Não tem, Mas não. tem. Deve ter. Tem muito, tem muito. As disfunções sexuais femininas, elas envolvem desde questão de dor na relação sexual, de falta de prazer na relação sexual, falta de conhecimento do corpo dessa mulher. Então é isso que a gente trabalha. Ô Kenny, e na fisioterapia, quando você fez o curso de fisioterapia, isso aparecia na grade ou não? A gente tem uma disciplina, uma formação de um semestre em saúde da mulher. Então a gente vê tanto a parte de obstetrícia, disfunção uroginecológica e também as disfunções sexuais. Mas, para ser fisioterapeuta pélvico, tem que ter uma especialização depois. E você já se interessou por isso logo que você se formou? Logo, de imediato. Por quê? Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi em obstetrícia, né, na época da faculdade. Porque é uma área de saúde da mulher, eu gosto de trabalhar com a mulher, eu gosto de trabalhar com a questão do corpo. E é muito bonito você ver o resultado do seu trabalho, né? Então, dentro da fisioterapia, foi na área que eu me encontrei. Tá, né? e o que chega mais de comum? O que é mais comum no seu consultório? Dentro das disfunções sexuais, o que é mais comum é dor. Então, é aquela mulher que chega, onde ela já passou por diversos profissionais que negligenciaram a questão da dor, né? Então, por exemplo, ela fala que ela sente dor para ter relação sexual, ela vai no ginecologista. E às vezes ele fala assim, não, é só relaxar, não, mas olha, usa um lubrificante, não, mas toma um vinho e relaxa, vai passar. E não passa. Então ela acaba vindo com a gente para fazer essa destrava, né, da musculatura. Não passa sempre? Ou às vezes pode ser que resolva relaxar, tomar um vinho, como você falou? Então, na maioria das mulheres que apresentam a disfunção, não é só tomar um vinho que relaxa. A gente precisa fazer uma avaliação e todo um trabalho, porque isso está muito ligado a uma contração exacerbada da musculatura, né? Então, esse músculo está muito tenso e ela não consegue relaxar. Então, não adianta ela tomar um vinho, não vai passar, ela não vai aprender a relaxar. E por que fica tenso? Aí pode ser por diversos motivos, né? Então aí pode vir desde uma mulher que já sofreu algum tipo de violência na infância, algum tipo de violência na fase da adolescência, na vida adulta, pode ser por uma questão de uma educação castradora, então pode ser aquela mulher muito religiosa também, né? Então ela sempre foi inibida, né? Tem que sempre fechar a perna, tem que sentar como uma mocinha, não pode ter relação sexual nunca, não pode ter prazer, mulher não sente prazer. Então vem disso tudo. E aí ela também se acha no direito de não conhecer o próprio corpo e acaba travando. E faz parte do atendimento estimular a mulher a conhecer o próprio corpo? Como é que você faz isso e o que seria isso exatamente? Faz sim. Então, como eu trabalho, né? Ela chega, geralmente a gente tem um bate-papo, a gente aplica um questionário para ver aonde que está o maior problema dela, né? E a partir daí a gente vai fazendo a avaliação, de acordo com o que ela permite. Tem mulheres, por exemplo, que têm uma fobia de maca. Então, muitas delas, assim, elas vêm com... Você coloca ela na maca, ela já começa a suar frio. Ela não consegue. Então, por exemplo, imagina para uma mulher dessa fazer um exame de rotina, que é um Papa Nicolau, por exemplo. Ela não consegue, ela sente muita dor. Então, a gente vai aos poucos. Tem mulher que eu não consigo trabalhar com ela diretamente na maca. Então, a gente coloca ela num tablado, vai fazendo uma liberação miofascial primeiro, até para ela ter confiança em mim, para ela relaxar. A gente vai falando sobre o corpo, eu vou explicando para ela a anatomia, o quanto ela conhece disso. Eu proporciono um espelho, falo para elas olharem também, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Ela vai confiando mais no profissional, vai conseguindo um relaxamento maior também, e aí a gente vai conseguindo entrar com os recursos da fisioterapia. E que recursos são esses? São vários, né? Então,
A gente pode trabalhar desde a eletroestimulação para uma analgesia, pensando assim, alguém já fez fisioterapia aqui? Já precisou de fisioterapia? Não. Não? Vocês já ouviram naquele famoso choquinho, aquele aparelho de corrente elétrica? Sim. Então, a gente também usa, né? Então, pode ser um eletrodo de superfície, pode ser um eletrodo intracavitário, mas ele fornece essa analgesia, né? Então, a gente pode trabalhar... Superfície também. É como um vibrador isso? Não é como um vibrador. Ele é uma corrente elétrica de analgesia. Ele vai tirar a sua dor naquele ponto. Vou dar um exemplo. Estou com uma dor na coluna. Você ligou. Eu vou lá e coloco um eletrodozinho para passar essa dor. Então, a gente posiciona o eletrodo, essa corrente vai passar e ela trabalha uma analgesia. Isso a gente também trabalha em períneo. Então, pode ser tanto superficial, na parte de fora da vulva, como intracavitário, onde a gente usa uma sonda. Então, esse é um recurso da fisioterapia, mas tem outros, né? Então, tem a própria massagem perineal que a gente faz. E ensina a mulher também para ela fazer em casa? Ensina, a gente ensina ela a se tocar, porque na maioria das vezes elas também não se tocam, né? Elas não se olham, elas não conseguem, elas têm esse tabu, né? Essa trava. Então a gente vai ensinando isso passo a passo. É um trabalho bem longo, mas a gente tem um resultado bem Que positivo. bacana esse trabalho. Você... E quando você fala em se tocar, você também fala em masturbação. Também, porque isso também está envolvido. E isso não é tão corriqueiro para as mulheres. Nem todas aceitam. Os homens já têm que masturbação é saudável. É. A gente aprende na rua já. Isso Essa é uma questão, né? Porque os homens aprendem a masturbação desde Sim. pequeno. Então, por exemplo... E nunca mais esquece. Mas também é um órgão externo, né? Muito mais fácil olha a só, descoberta da própria E sexualidade. isso deve acontecer bastante, essa questão da dor, porque eu sempre ouvi isso daí, viu? Nossa, dói. Então veja só, Engraçado. o menino, né? O menino, quando ele já vai descobrindo ali que ele tem um pênis, que ele estimula aquele pênis, ele sente uma sensação de prazer ali. Não pro lado sexual da coisa, porque é uma criança. É mas ele tem sensorial, essa né? sensação. Mas eu sempre tive a fantasia de que para as mulheres também. Porque elas são mais vai lá para podadas. limpar, então, enfim, ali. Mas elas são mais podadas. Vou dar um exemplo. Isso é social, cultural. Né? Por exemplo, o menino, né? Quando ele tá mexendo, ele fala, nossa, olha, cresceu. O que o pai fala? Olha, meu filho é homem, é isso mesmo. A menina... O pai não fala isso. Se eles percebem alguma coisa, já é cortado. Para de fazer esse movimento. É verdade. Tira a mão daí. Isso não pode. Isso é feio. Então, ela cresce com essa cultura. Então, ela não põe a mão, porque ali é feio, não pode, é proibido. É verdade. E aí, lá na frente, mulher é muito podada. para algumas mulheres, isso pode desenvolver uma disfunção. Mas isso vem mudando, né? Ao Sim, longo do faz tempo. parte dessa cultura machista. Ainda que bem, a gente sempre viveu e ainda Então, vive. no caso de dor, seria mais ou menos isso, né? Esse mapeamento, né? Para você descobrir, né, o que ocasiona aquilo, e aí depois você entra com os tais recursos. Geralmente quando a gente fala de dor, ela tem uma tensão muito grande na musculatura, né? Então a gente vai avaliar onde que está sendo essa dor e a partir daí a gente vai tratar. Pode ser com esse recurso, pode ser com uma massagem, pode ser com um vibrador, mas não no intuito sexual, mas no intuito de relaxamento mesmo, né? E aquela técnica, como é o nome da técnica que tem as Qual? bolinhas? Que... Então, ali é o pompoarismo. Isso, pompoarismo. Mas o pompoarismo ele é um pouco diferente da fisioterapia, né? Porque ele está voltado só para a questão sexual. O pompoarismo, ele não avalia a questão individual de cada mulher. Na fisioterapia é diferente. A gente vai avaliar a saúde dessa musculatura. Entendi. E trabalhar com a disfunção, né? O pompoarismo não. Ele vai mesmo com o cunho sexual da coisa, né? Então vamos lá, vamos fazer contrai, para você ter uma musculatura mais forte e dar prazer, né, ao outro. Você está dizendo assim do caso mais comum, que é o caso da dor. De dor. E a dor acaba gerando na mulher uma disfunção sexual, certo? Exato. Ela até evita, né? Tensiona demais, ela não consegue relaxar, não é um momento assim esperado, prazeroso, um momento que ela busca. Geralmente ela foge desse momento, né? Foge, porque começa a entrar num ciclo vicioso da dor, né? Então ela sente aquela dor, ela já começa a ter medo de ter a dor novamente. Então pensa, se ela teve uma dor na relação sexual, ela vai imaginar o quê? Na próxima eu vou ter dor de novo. Então, cada vez que ela vai pensando nessa dor, ela vai contraindo ainda mais a musculatura de forma muito involuntária. Então tende a piorar, não é? Se não sobretudo quando não se dá uma atenção devida a isso, e ela já passou por alguns profissionais gabaritados para responder, e ouviu lá, toma
vinhozinho, relaxa. Ela falou, pô, tô relaxa. fazendo tudo o que estão me pedindo, não consigo relaxar, ela vai assumir aquilo para ela, né? Sim. O problema é meu. Exato. Então eu imagino que seja um trabalho também que exija aí a contribuição de outras categorias, né? Com certeza. Porque isso também esbarra nas questões psicológicas, Sim. clínicas, E né? deve ter muita coisa, amigas que começam a dar Isso, conselhos, né? Gente que fala, eu passei por isso, faça assim, faça assado. Olha, a maioria tem muito vergonha de falar sobre isso, porque ainda é um tabu você falar sobre verdade. qualquer coisa de sexualidade, até com as próprias amigas muitas vezes, né? Então, não é falado, é um assunto que fica muito escondido. É até difícil quando elas chegam, porque elas não falaram com ninguém, elas não conseguiram conversar com ninguém. Então não é tão comum assim como a gente pensa. E quem são essas mulheres, assim? O que você identifica? Qual é o perfil? A maioria das mulheres que eu acabo atendendo são mulheres que já estão numa relação, então são mulheres casadas ou que namoram. Elas chegam muito entristecidas mesmo no consultório, como eu já falei, já passou por alguns profissionais. Frustradas, né? Frustradas. Desacreditadas. E com aquela sensação de eu não consigo ter prazer, eu não consigo dar prazer pro meu parceiro ou parceira. O que eu faço? Já tentei de tudo. Já tomei o vinho que foi indicado, já relaxei, já viajei, já fiz de um tudo, até pompoarismo mesmo, né? Que elas acreditam que fazendo isso, de repente, vai despertar uma sexualidade a mais, um prazer, enfim. E aí elas chegam lá nesse consultório, com essa esperança, com essa expectativa da gente conseguir auxiliar. E qual é a reação? Assim, de quando a pessoa deixa de sentir dor? Você tem devolutivo? Doutora, pelo amor de Deus, salvou minha vida. É muito prazeroso. Porque elas voltam assim, eu consegui ter... É um prazer quase sexual. Eu consegui ter relação, né? Consegui ter relação sexual com meu marido hoje, com meu parceiro, manda mensagem, poxa, que bom, tá dando certo, eu não tive dor, né? E aí até um próprio conhecimento. Não quero mais parar de fazer agora. Que bom, né? Essa é a ideia. Agora eu quero todo dia, ele tá bravo com você, viu? Essa é a ideia, né? Que ela busque isso. E até entender que posição que é mais agradável para você, o que te dá prazer, e dizer para ele, olha, isso eu não gosto, isso eu gosto, né? E conseguir ter esse diálogo com o parceiro. E muitas vezes o parceiro vai na consulta também. E isso é um ponto positivo. E aí você aborda isso, você fala sim, essas com questões certeza. também. Aborda, a gente fala um pouco disso. E é um trabalho bem gostoso lá. O caso mais comum, você já falou, o caso dor. Eu queria um caso assim, curioso. Um caso que você fala, nossa, é lógico, vamos preservar aí do paciente, identidade né? do paciente. Mas vamos falar desse caso que você falou, caramba, chamou sua atenção. Teve um caso que chamou muito a minha atenção, já faz um tempo que eu atendi. Acabei atendendo um casal, porque ela veio, e depois ele veio em algumas consultas, e depois ele até pediu para marcar para conversar um pouquinho. Que era um caso assim, ela sentia dor na relação sexual, ela falava assim pra mim, Kenny, eu sinto tanta dor que eu mordo o travesseiro de dor, porque eu quero que aquilo acabe. Ele achando que tava arrasando, tá apavorando, né? E aí, ele depois quando falava, a sensação dele é que ele não conseguia dar prazer suficiente pra ela. Então ele dizia assim, eu não sei mais o que eu faço, porque ela fica mordendo o travesseiro e nunca tá satisfeita. E aí eram discursos bem diferentes, né? Então você percebe que não existia diálogo ali naquela relação. Né? Você até intermediou esse diálogo. Mais ou menos, né? Porque a gente vai conversando, mas a gente direciona para outras pessoas, né? Tem outros profissionais que são mais capacitados, por exemplo, para poder fazer essa intermediação aí. Mas é isso, então você observa que é uma relação que não tinha diálogo, né? Então como que um vai entender o outro? Então foi bem engraçado, né? Entendi. Foi bem interessante, mas deu tudo certo. No final eles conseguiram se acertar, estão juntos até hoje. Ah, que bom, porque o que acontece muitas vezes é que essa mulher que sente dor e que não tem prazer, depois aí ela busca prazer sozinha, né? Tem muitos relatos assim, né? Sim. Eles têm uma relação sexual, aí o homem vai tomar um banho e aí ela se satisfaz sozinha, né? Isso deve ser de fato muito frustrante, tem mulheres, né? por exemplo, que só chegam ao orgasmo sozinha. Ela não consegue chegar ao orgasmo com um parceiro. E isso também, às vezes, elas trazem para o consultório. Então, assim, não consigo... Isso seria mais uma outra disfunção aí. Ou pode ser uma forma dela ter o prazer, porque está muito associado também a ter o prazer só com penetração, né? Então, se entende-se que sexo é isso. Tem que ter penetração e tem que ter prazer com penetração. Só que a mulher, ela tem um prazer com fricção, né? Na região do clitóris, e não necessariamente é com penetração.
Então é importante ela também entender isso, né? Que ela pode ter o prazer sozinha, que ela pode ter o prazer com o parceiro sem ser exclusivamente com penetração, mas de outras formas também. Então é também uma descoberta, né? Um jeito diferente e tá tudo bem desse jeito. A pessoa chegou com dor e ela teve ocasião de passar pela fisioterapia com manobra ali na região. Tá. E ali você já consegue identificando se ela está sentindo dor ou não, se você tem essa devolutiva. Tem. E ela te dá, ó, não sei, aqui não está acontecendo, eu não tô sentindo dor. Já teve isso ou não? Tem, porque a dor ela está muito associada à tensão. Então, na hora que a gente faz a avaliação, no momento do toque, você já sente o ponto. E aí ela já faz o movimento corporal, né? Então ela puxa, ela contrai, ela tenta fechar mais a perna. Então a gente consegue identificar ali aonde que está doendo. E até com o trabalho desenvolvido, como que a gente consegue relaxar essa musculatura também. Então depois a gente apalpa de novo a região, ó, já não sente dor, já não tem reflexo de dor, né? De tirar, de fechar, de defesa. Eu não sabia que a fisioterapia atuava nessa área. Fisioterapeuta pélvica. Sim. Né? E aí, claro, essas mulheres acabam buscando uma informação, indicação, sei lá. Como que a maioria das mulheres chega até você? Depois de passar de falar com a ginecologista, é a médica que encaminha, ela te encontra nas redes sociais, como na ela internet. descobre essa Como especialidade? que ela descobre que é uma físio que vai me ajudar, é a físio com essa especialidade? Sim. Como é que isso acontece na maioria dos casos? A maioria é encaminhada por ginecologista mesmo, né? A área de fisioterapia pélvica ela é muito nova, é muito recente. Nossa, eu me formei em 2009, né? Então, comparando aquela época com hoje, o quanto que a fisioterapia pélvica cresceu, assim, é absurdo. Então, hoje já se fala muito mais. Então, você pode ver que tem muitos fisioterapeutas no Instagram falando sobre isso, falando sobre sexualidade, sobre obstetrícia, sobre diversos temas. E os médicos também estão encaminhando mais, né? E psicólogos e psiquiatras. Então a gente recebe aí indicação de vários profissionais que trabalham e atuam juntos. E vai se tornar cada vez mais comum, né? Acredito eu. Vai. Agora, além da questão da dor, né? Que outra disfunção sexual você encontra nas mulheres? A anorgasmia, por exemplo, que é a dificuldade em sentir o orgasmo. E aí pode ser também aquele marketing que a gente tem, né? Em filmes você vê a mulher tendo um orgasmo, aquela coisa absurda, nossa, uma cena estrondosa. Tão sonhado jamais vivi. E às vezes ela espera exatamente isso, né? Ela então, acredita que aquele é o parâmetro. Aquele que é o parâmetro, né? Então vamos explicar, não necessariamente é assim. Quando você tem orgasmo, você vai ter várias outras sensações nesse corpo. E às vezes ela até entende, nossa, então isso aí eu já senti. Ótimo, então. Por isso a pornografia atrapalha ou ela ajuda? Olha, aí é um tema bem polêmico. Atrapalha ou ajuda? É bem polêmico, porque se a gente for pensar numa pornografia para o homem, para a mulher acaba atrapalhando um pouco, né? Porque a gente tem poucas pornografias, se a gente for falar para mulheres, né, contos eróticos. Tanto que vocês lembram do estouro que foi 50 Tons de Cinza, né? Sim. E isso foi muito bom. Porque para a mulher, a questão da sexualidade não é só ali o ato sexual em si, envolve tantas outras coisas. Então tem a questão do romance, tem a questão de ser bem tratada, né? Essa então, pornografia... O homem pula a historinha, mas cadê? Essa pornografia aí mais comum é a pornografia para o homem. Para o homem, né? Que é realmente o sexo pensada, puramente com penetração. Para a mulher envolve muitas outras coisas, é um contexto, né? É muito mais amplo o tema. Então, quando a gente fala de sexualidade feminina, envolve tantas coisas aí que não dá pra gente resumir a isso. Mas falar sobre sexo, ler contos eróticos, por exemplo, pesquisar sobre posições, mas pensar mais em sexo, isso também acaba ajudando. E é um estímulo que a gente traz para a paciente muitas vezes. Aquela paciente que é mais travada, aquela mais paciente que tem um pouco mais de dificuldade. A gente vai falando, pensa um pouquinho mais, aborda um pouco mais, né? Sim. Procura fazer algumas conversas mais sensuais com seu parceiro ou com a sua parceira.
E por aí vai. Mas Tem é um tem mulheres que trazem para o consultório uma dificuldade do parceiro participar dessas coisas. Eu não posso falar essas coisas com meu marido. Meu marido está estranhando que eu vim para cá, ele quer saber o que eu quero. Tem sim. E aí é nessa hora que a gente convida o parceiro para estar junto na consulta. Até para ele ver como que é o trabalho, né? De que forma que a gente vai atuando com a esposa, quais são os pontos, e aí ele vem junto. E eles vêm bastante. Porque eu acho assim, pro cara também não é fácil. Pro esposo também não é fácil, né? Aquele prazer que ele sente, aquela vontade de chegar a esse momento que não é compartilhada pela esposa, ele vai percebendo a resistência dela, as queixas de dores, né? E às vezes até não conseguindo. Né? Não conseguindo ter a própria penetração, isso, às vezes. Porque trava mesmo. Tem a reclamação, né? Então o cara também sofre, ele vai junto, ele deve identificar em algum momento, se ele gosta da parceira dele, ele vai identificar que tem um problema. O ideal é esse, é sempre em parceria. E além disso, da dor, além da dificuldade de ter orgasmo, o que mais aparece em consultório? Aparece também algumas questões aí mais neurológicas, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de doenças neurológicas mesmo, por exemplo, a esclerose, né? Porque ela acaba tendo alteração de sensibilidade, então vem pra gente também, tanto da questão sexual, quanto da questão urinária, da questão intestinal também, então aparece bastante. Ô Kenny, aparece traumas de agressões na infância, de abuso de alguma forma? Aparece. E a gente está falando um pouquinho da dor, mas tem aquela mulher que não consegue ter relação sexual de jeito nenhum, porque ela tem uma contração tão importante daquele períneo que não consegue penetrar nem uma pontinha de um dedo. E aí, geralmente, essa mulher passou por um estupro, essa criança, né, enquanto era criança, foi abusada por algum parente, por alguém, então ela tem aversão a qualquer coisa que lembre. É um trauma que é psicológico, né, digamos assim, e acaba influindo depois fisicamente. Na vida sexual dessa mulher. Aí é fisicamente. É fisicamente e psicologicamente também. Então é um caso mais grave, por exemplo, e aí a gente precisa de outros profissionais juntos. Um psiquiatra, muitas vezes, um psicólogo. É multidisciplinar. Sempre multi. Quando a gente fala de sexualidade, dificilmente a gente consegue atuar sozinho, né? Então sempre multi. E além então, e outras disfunções que existem? Pode envolver juntos disfunções urinárias. Então, por exemplo, pode ser uma mulher que ela tem uma dificuldade no esvaziamento da bexiga também. Então, ela pode apresentar uma questão de incontinência urinária junto. Pode ser uma mulher muito constipada. Então, ela também tem dificuldade nessa evacuação. Porque a gente está falando de uma musculatura que está ali envolvida em três aspectos. O assoalho pélvico, Isso, né? Então, qual que é a função do assoalho pélvico? Ele vai ser tanto na função miccional, fecal e sexual. E a mesma mulher, ela pode ter alteração nessas três. E aí a gente vai atuar nisso. Tá bom. E só, para a gente encerrar, o que você diria para as pessoas que estão em casa e se identificaram com isso? Falaram, puxa vida, não sabia que meu caso tinha uma solução. Tem muita gente que não sabe. O que você diria para essas pessoas? Eu diria assim, procure um profissional, faça uma avaliação, até para aquelas mulheres que de repente não tenham mesmo, mas que querem conhecer um pouco esse corpo, quer conhecer esse assoalho pélvico, quer entender, poxa, será que eu tenho uma musculatura saudável? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Então, eu acho que toda mulher deveria passar por uma avaliação pelo menos preventiva, para a gente identificar algumas coisas. E se identificado, precisa ser tratado. Então, para essa mulher que tem essa alteração já, que apresenta uma disfunção, então você que tem dor, não é normal ter dor. Você que perde urina, não é normal perder urina. Né? Você que perde fezes ou tem dificuldade em evacuar também, é importante você vir, passar uma avaliação, conversar com a gente para a gente poder seguir o tratamento. A gente está falando de um tratamento com um fisioterapeuta. Isso. E a gente sabe, faz ideia, cada um na sua região aí, o quanto que se investe para cuidar de questões da fisioterapia. Essa
especialidade da fisioterapia, ela é mais cara ou está dentro dos procedimentos aí da fisioterapia? É caro demais? Ele é acessível? Esse tipo de tratamento? Não precisa falar em valores, eu sei que isso... Mas é um pouco custo e benefício também. Eu sei, né? eu sei que isso varia para lá pra cá, mas é acessível de uma forma geral, assim, dentro do que é o trabalho da fisioterapia, ou ele fica muito fora da casa? Não, ele não fica muito fora, ele é acessível. A maioria dos convênios conseguem reembolsar também, né? E às vezes até 100% do valor da consulta. Então é bem acessível para a mulher. E geralmente é um tratamento de quanto tempo, quantas sessões, isso varia demais? Isso é importante. Isso depende muito, porque aí depende de cada mulher, é muito individual, né? Então tem aquela mulher que, por exemplo, tem uma dor mais tranquila, que a gente chama de dispareunia, por exemplo, é mais fácil. Uma mulher que tem um vaginismo, que já passou por um abuso, nossa, ela vai um pouco mais difícil, tempo. Né? Então é muito difícil de E falar. tem aquela que em uma consulta resolve. Difícil e até também, te pede em casamento. Casa comigo. Resolve por telefone, né? Essa geralmente de uma consulta é aquela mulher que vem procurar a gente por uma avaliação. Ela tá bem, mas ela quer uma avaliação do períneo mesmo, para saber se está tudo ok, se está tudo tranquilo, o que ela deve fazer para manter essa musculatura mais saudável. Então essa é de uma consulta. Mas geralmente a maioria chega já com um problema e aí precisa do tratamento. E quanto tempo dura mais ou menos uma consulta? Uma consulta de avaliação gera mais ou menos 1h30 e as outras consultas em torno de 1 hora. Tá bom, eu acho que o importante é que a mulher procure mesmo se conhecer, invista no próprio prazer, né? Que a saúde da relação passa por isso. Queria te agradecer. Obrigada. Muito bom. Foi um prazer, nossa história, foi um prazer essa conversa, né? Não podia deixar esse trocadilho. É um trocadilho importante, né? E que elas descubram o prazer, né? Acho que é isso que é importante, seja ele como for. Né? Para uma vida saudável. Quem quiser tirar um pouco mais de dúvida, te encontrar nas redes sociais, você pode deixar aqui pra gente? Ou não? Posso sim. Eu tenho uma página no Instagram, é fácil de achar, é doutora_Kenny Carvalho. Eu pensei que fosse fácil de achar. Ó, tá a gente vai vendo? colocar aqui embaixo. É um trocadilho, né? Mas coloca aí o link, fácil de achar. E bora conversar. Pode mandar mensagem, pode entrar em contato, estou super disponível. Tá bom. Tá Obrigado, viu? Foi um Eu que prazer. agradeço. Foi um prazer. Até, Sim. Simcast. Simcast. Até a próxima. Até.